Oi, pessoal! Dando continuidade nas ferramentas de edição de entidades, hoje nós vamos aprender a respeito de dois comandos. O Rotate, que é um comando que permite girar a peça, girar o elemento, e o Move, que é um outro comando que permite o movimento dessa peça no desenho. Elas têm grandes vantagens, principalmente porque eu posso utilizar de alguns pontos notáveis para determinar qual é o seu ponto base de movimento, de rotação, e outro ponto notável para determinar seu ponto de destino. Vamos iniciar os nossos estudos com a ferramenta Rotate. Essa ferramenta nada mais faz do que girar, né? Ela rotaciona objetos em torno de um ponto determinado. Esse ponto determinado é o base point, o ponto base, igual é feito lá nas ferramentas de copy e na ferramenta de move. Então, para acessar esse comando, nós podemos clicar no ícone referente a esse comando, o comando rotate, lá no menu modify, ou então inserindo na linha de comando o comando rotate ou simplesmente RO. Então, a primeira coisa que o AutoCAD vai solicitar é que seja selecionado o objeto qual vai ser rotacionado. Essa seleção pode ser feita em um único objeto, uma única entidade, ou um conjunto de entidades utilizando a ferramenta de seleção. Após a seleção dos objetos, aperta Enter para confirmar essa seleção. Após a seleção, deve-se especificar esse ponto base que vai ser o centro de rotação. A partir dele que vai ser o meu eixo em que o meu objeto vai ser girado. No passo seguinte, o programa pede para especificar o ângulo de rotação, né? Então, pode-se selecionar qualquer ângulo, né, de 0 a 360 graus. Lembrando que esse ângulo vai ser sempre em relação ao sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho um exemplo em que foi utilizado um ângulo negativo. Então, nós tínhamos aqui um objeto, eu selecionei a ferramenta Rotate, marquei esse objeto aqui com a ferramenta de seleção, apertei Enter, selecionei o ponto base, como sendo esse aqui de baixo. Esse é o ponto de giro, né? É o eixo de giro. Depois eu inseri o valor menos 60, como sendo o ângulo, e ele ficou inclinado, né, em relação horizontal, com ângulo de 30 graus. Se eu tivesse colocado mais 60, ele giraria para o sentido anti-horário. Menos 60, ele gira para o sentido horário. Para exemplificar o comando Rotate, nós vamos girar no sentido horário esse desenho. Então, primeiramente eu vou acessar o comando Rotate aqui no menu Modify, ou então simplesmente escrevendo RO, Enter. Agora eu devo selecionar os objetos, então vou clicar, arrastar e selecionar todos esses objetos aqui. Após a seleção, eu dou um Enter para confirmar. Agora precisamos escolher qual que é o ponto base. Vou escolher esse aqui da direita inferior e clicar. Agora devemos inserir o ângulo. Notem que caso eu esteja com F8 desativado, né, o orto desativado, simplesmente girando aqui com o meu mouse eu também posso girar os meus elementos selecionados. Vou então inserir aqui um ângulo de menos 60. Por que menos 60? Porque eu quero girar no sentido horário. Se eu colocar 60 positivo, eu vou girar no sentido anti-horário. Então, vou inserir aqui menos 60, Enter. Pronto. Essa minha peça, né, esse meu desenho girou a 60 graus no sentido horário. Vou dar um exemplo aqui, como funciona o Rotate no sentido anti-horário. Então, vou dar um RO Enter. Vou selecionar esses objetos. Enter para confirmar a seleção. Selecionar o ponto. Ao invés de colocar menos 60, eu vou colocar 60. Então, 60, Enter. Pronto. Agora o meu desenho girou nos 60 graus no sentido horário. Passamos agora a estudar a ferramenta Move. O Move nada mais é que o movimento, né? Ele altera a posição de um objeto dentro do meu desenho. Então, para que eu possa alterar essa posição, né, aciona-se o comando lá no menu Modify, ou então pelos comandos ou Move ou simplesmente a tecla M. O programa, então, vai solicitar que seja selecionado o objeto a ser movido. Depois, né, de selecionado o objeto, insere-se Enter para confirmar a sua seleção.
A execução do comando move é muito parecida com o comando copy que já vimos nas aulas anteriores. Então, deve-se primeiro, após a seleção do objeto, deve-se selecionar aquele ponto base, o base point, que normalmente é um ponto notável, né? Um ponto notável definido pela nossa ferramenta de precisão, o snap, que também nós já vimos em aulas anteriores. Depois de especificar o base point, deve-se arrastar o objeto selecionado e especificar um segundo ponto, ou seja, um ponto de ancoragem, clicando na tela. Ou então, os objetos selecionados devem ser movidos para um novo local de acordo com uma distância e a direção, isso inserido, apontando o mouse para a direção, inserindo a distância do segundo ponto. Para exemplificar a utilização do comando move, nós vamos fazer esse desenho. Temos aqui na parte inferior um círculo de raio 10 e distante de 20 unidades nós temos outro círculo menor de raio 7. Porém, notem que eu tenho aqui uma inclinação de distância de 45 graus. Então, sem o comando move, acaba que fica um pouco complicado de fazer esses objetos. Então, para desenhar aqui, nós vamos utilizar o comando move. Então, aqui no Web AutoCAD, nós vamos desenhar esses dois círculos. O primeiro círculo que eu vou desenhar é esse círculo de raio 10. Então, eu vou colocar um C de círculo, Enter. Vou criar aqui, vou clicar em qualquer posição da tela e inserir o raio 10. Ok. Agora, o que eu vou fazer é um círculo concêntrico de raio 7, que seria esse círculo menor. Eu posso utilizar a ferramenta OSNAP para encontrar o centro e criar o círculo normalmente, ou então, pelo comando offset, eu posso inserir uma distância paralela de 3, que é a diferença de 10, do raio 10, para o raio 7. Eu vou fazer isso, uma vez que estamos na aula de offset também. Então, eu vou inserir aqui o comando offset, ou Enter, vou selecionar esse círculo, vou apontar aqui para dentro do círculo e colocar uma distância de 3. Pronto, criei meu círculo de raio 7. Agora, o que eu vou fazer é ativar o meu comando polar. Então, se eu ativar o meu comando polar, eu tenho acesso ao ângulo que eu quero aqui de 45 graus quando eu for mover esse meu círculo no interior. Notem que eu preciso selecionar aqui um ângulo que eu possa selecionar, possa definir o ângulo de 45 graus. Então, por padrão, o Web AutoCAD traz como 90, o padrão aqui do polar, mas porém eu posso selecionar o ângulo de 45 graus. Então, a cada 45 graus, ele vai me trazer uma ajuda, um OSNAP, de ângulo, ok? Agora sim, eu vou selecionar o comando Move. O comando Move pode ser selecionado dentro do menu Modify, ou então simplesmente pela tecla M, Enter. Preciso agora selecionar o objeto, que é esse meu círculo de raio 7, que é o círculo menor. Agora eu vou dar um Enter para confirmar. Eu preciso então agora definir o ponto base. Meu ponto base que eu vou definir é o centro dele. Então eu passo meu mouse sobre o meu círculo. Já apareceu uma cruzinha ali para mim pelo OSNAP. Vou clicar nesse meu centro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apontar o meu círculo a 45 graus. Utilizei aqui a ferramenta polar, para isso. E eu vou inserir o tamanho, a distância do centro do círculo maior para o centro do círculo menor, que é 20. Então, vou colocar aqui 20, Enter. Pronto, está criado o meu desenho. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.